Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra. Ministra aos nossos corações na manhã deste dia. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Toma assento, queridos. Eu quero gastar aqui 5 minutos para explicar aqui rapidamente o texto. A gente está diante de um confronto entre a religião verdadeira e a falsa religião, entre mandamento de homens e os mandamentos de Deus. A Bíblia diz que os escribas vieram de Jerusalém. É importante isso, porque aqui já eram os chefes. Os homens que detinham poder estavam preocupados com esse tal de Jesus de Nazaré, que estava ensinando por aí. E eles vieram para combater o falso, entre aspas, ensino de Jesus. E expõe a Jesus um erro dos seus discípulos que estavam negligenciando a tradição dos anciãos. Diga comigo: a tradição dos anciãos. Diga de novo: a tradição dos anciãos. A palavra grega para tradição é paradoses e refere-se literalmente àquilo que é transmitido de pessoa para pessoa, de grupo para grupo. Então a tradição não é uma palavra negativa na Bíblia. Por exemplo, Paulo vai falar sobre a tradição apostólica que Jesus transmitiu à igreja, que foi preservada nas Escrituras pelos apóstolos, 2 Tessalonicenses 2,15, 1 Coríntios 11,2 em diante. Logo, a própria Bíblia é uma espécie de tradição. Ela é, contudo, uma tradição inspirada, uma tradição divina. Então, as tradições não são negativas em si. O que estava em jogo aqui era que havia aquilo que os judeus chamam de Talmud, que é a interpretação da lei de Moisés, da Torá. E esse Talmud, essas interpretações foram condensadas, em rolos, em um livro, e se tornou ao longo dos anos essa tradição. Ou seja, os grandes mestres de Israel interpretaram a Torá e começaram a, vamos assim, descrever em detalhes ali como deveria ser feito cada coisa, segundo a interpretação sua daquilo que era a lei de Moisés, inspirada por Deus. Só que com o passar dos anos, isso se tornou um peso para a religião, porque muitas das interpretações deles começaram a possuir excessos que não continham na própria revelação divina. E um desses excessos era essa questão de lavar as mãos, porque em Levítico 15 vai falar sobre os lavar as mãos, mas a lei somente proibia comer coisas sagradas, oferendas sacrificadas a Deus com as mãos não lavadas. E o que foi que os rabinos fizeram?
expandiram para tudo. Então, a partir de hoje, ninguém pode comer nada sem mão lavada. Mas não era isso que a Bíblia dizia. A Bíblia dizia que era apenas na hora que for comer alguma coisa sacrificada, alguma oferta ao Senhor, você tinha que lavar as mãos. Então, nós começamos a ver aqui que os mandamentos humanos começaram ali a ter um peso semelhante ou até mesmo maior do que o próprio mandamento bíblico. E isso trouxe um peso, uma carga sobre as pessoas ao servir a Deus. Porque a partir de agora, servir a Deus não era apenas uma questão de observar os mandamentos bíblicos. Agora você também tinha que observar a tradição dos judeus, a tradição, a interpretação deles acerca da lei. Então, quando os judeus eles chegam para Jesus para acusar os seus discípulos desta, vamos assim, transgressão da tradição, Jesus aproveita a oportunidade para levantar uma questão fundamental, uma questão que até hoje nos incomoda, uma questão que até hoje embaraça muitas pessoas. E que questão é essa? É que existem mandamentos de homem que estavam invalidando os mandamentos de Deus. Meu Deus. Então, quando você observa esta palavra, você vai ver Jesus respondendo a eles com uma pergunta. E Jesus diz assim: por que vocês então estão invalidando o mandamento de Deus? E de que Jesus estava se referindo? Do mandamento, o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias sobre a face da terra. E também não poderá amaldiçoar o pai e a mãe, porque se você amaldiçoar, você será morto. E o que foi que esses cidadãos, esses judeus fizeram? Eles criaram um mandamento dizendo o seguinte: olha, se você se comprometer em ofertar a Deus tudo aquilo que você tem, você não precisa mais honrar o seu pai e sua mãe. Ou seja, se o seu patrimônio ficar garantido que quando você morrer vai para, vamos dizer assim, a oferta ao Senhor, vai ofertar ao templo, você fica desobrigado de honrar o seu pai e sua mãe. Ou seja, eles começaram a criar um mandamento, eles criaram um mandamento que invalidava o mandamento de Deus de forma conveniente, porque aí eles não precisavam mais sustentar os pais que ficavam viúvos, não precisavam mais sustentar os pais que eram idosos com o tempo. E você começa a perceber aqui, Jesus expõe a hipocrisia daquelas pessoas, porque eles começaram a criar mandamentos conforme os seus desejos, para ficar algo conveniente para eles. E é isso que Jesus está expondo aqui, esses mandamentos humanos que estavam justamente se sobrepujando aos mandamentos divinos. E aqui é que nós queremos entrar nesta manhã, falando um pouco sobre esta religião para se chamar de sua. É isso que nós vemos nos dias de hoje. Pessoas criando seus próprios códigos, sua própria forma de servir a Deus, sua própria forma de adorar a Deus, para que seja algo conveniente, para que seja algo suave, e que esses códigos, essas regras estão cada vez mais afastando as pessoas do verdadeiro evangelho, da verdadeira palavra de Deus. Então eu chamo isso uma religião para se chamar de sua. É quando nós elevamos regras, normas, pensamentos, aquilo que a gente acha sobre determinadas coisas na Bíblia, e elevamos isso ao patamar das verdades inabaláveis que estão reveladas na palavra de Deus. Então você vai perceber que existem regras, até aqui na igreja, existem regras nas igrejas, são úteis, mas nenhuma dessas regras podem prejudicar a visão do evangelho. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então é necessário às vezes nós mudarmos os métodos, é necessário às vezes nós mudarmos a forma de fazer, mas a verdade de Deus precisa ser preservada dentro dos nossos corações. Diga comigo: a verdade de Deus
precisa ser preservada dentro do nosso coração. Então, nos dias de hoje, a gente vai ver isso. E aí Jesus não só confronta eles, mas Jesus lança a luz para o verdadeiro problema. É o que foi que... E o problema está... Ele evoca o texto de Isaías. E ele vai dizer... Eu vou ler aqui mais uma vez. Ele vai dizer assim... Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus está apontando para o verdadeiro problema aqui. Qual era o verdadeiro problema? É que as pessoas estavam querendo se relacionar com Deus como elas se relacionam com as outras pessoas. Eu sei que tem pessoas aqui que têm seguidores, milhares de seguidores. São lá seus seguidores, amigos da rede. Mas você sabe que pode ser que daqueles ali apenas um seja seu amigo. Existem pessoas que a gente considera, chama de amigo, de colega, mas na verdade a gente sabe que não é amigo de verdade. Na hora da dor você não nem pensa em chamá-lo. Você nem pensa em ligar para ele. Porque para mim, verdadeiro amigo é aquele que na hora que a coisa aperta, você tem liberdade para ligar para ele. Quem está me entendendo aqui? Você pode contar com ele. Então, observe bem. Jesus vai apontar o problema aqui. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Ele chama os fariseus de hipócritas. Pois eles pretendiam ser o que não eram. Pretendiam ser muito piedosos, muito religiosos. Mas eram realmente muito ímpios. Porque eles fizeram um mandamento, irmão, maligno, para abandonar os velhinhos, para abandonar os pais e as mães. Eu nunca vi uma impiedade tamanha como essa, e Jesus agora está expondo isso na cara deles. Irmão, tem muita gente que se batesse hoje com Jesus ia dizer assim: não, você não é Jesus não. Mas porque então pintaram um Jesus diferente para você. O Deus a quem nós servimos é um Deus que nos confronta. Quem me entende aqui? Não é um Deus que fica botando a mão na nossa cabeça. Ele quer o bem, Ele quer que a gente se pareça cada vez mais com Ele. Quem entende aqui? Aleluia, nesta manhã. E Ele vai dizer que, Ele afirma que o culto deles era vão. Meu Deus. Vocês fazem culto em vão. O culto era vão. A adoração era vã. Mas como culto vão? Não servia para nada. Porque eles não honravam a Deus, nem beneficiando de forma alguma, quer a si mesmo, quer as demais pessoas. Eles eram malignos naquilo. Deus não estava naqueles mandamentos. Por último, Jesus disse que o coração dos fariseus estava distante de Deus por causa das tradições humanas. Então, existem verdades que estão dentro de nós, que nos afastam das verdades de Deus. Existem pensamentos que nós carregamos, que nos afasta da verdade de Deus. Existe modo de viver, a forma como a gente acha que a gente tem que ser, ou que a gente tem que agir. São tradições. Isso é tradição. Coisa que você recebeu de seu pai, às vezes de sua mãe. Coisa que você aprendeu com seu amigo. Mas coisas que estão dentro do nosso código de vida. E que essas coisas são impedimentos para que nós tenhamos um encontro verdadeiro com Deus. Para que nós experimentemos Deus. E é justamente isso. É quando nossa religião interna, que eu estou chamando aqui de religião interna, nos afasta de Deus. Um código que nós criamos de como buscar a Deus, ou da forma que a gente acha que tem que ser para agradar a Deus, que quando nós comparamos isso com o verdadeiro evangelho de Cristo, nós estamos muito distantes da verdade. Mas a gente tem aquilo como algo correto, mas a gente tem aquilo como algo que é certo. Mas na verdade nós estamos nos afastando de Deus em praticar essas coisas. É isso que Jesus está trazendo aqui nesta manhã. O homem, irmãos, milhões de pessoas vão à igreja. A verdade é que milhões de pessoas vão a um culto como esse, um dia de domingo, em outros dias, mas nem todas elas se encontram com Deus nesse culto.
Nem todas elas chegam a um lugar como esse, chamado de casa de oração, e têm um verdadeiro encontro com Deus. E a pergunta é: por quê? Por que isso acontece? A primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que o homem nunca conseguirá se relacionar com Deus como se relaciona com pessoas. Pastor, eu não estou entendendo. Quem é que não gosta de ouvir um elogio aqui? Todos gostamos de ouvir um elogio. Gostamos porque somos humanos, mas Deus não é humano, Deus é Deus. Então, ao relacionamento nós não podemos, nós podemos dissociar o nosso discurso do nosso coração. Nós podemos elogiar uma pessoa aqui e no coração está dizendo assim: miserável, vai-te embora, vai logo, vai logo. Mas você está aqui: oh, que bom que eu te encontrei, que não sei o que lá. E aí as pessoas acham que elas podem fazer isso com Deus. Elas podem chegar a um lugar como esse, quando tem um músico, um ministro de louvor, tem um pregador, tem todo mundo servindo, todo mundo se preparando para adorar a um Deus verdadeiro. E quando nós começamos a adorá-lo, Ele vem. Quando nós começamos a adorar, Ele se apresenta. A gente sente a presença dEle. Aleluia. Quem está aqui comigo, dá glória aí. A gente sente a presença dEle. E aí quando a gente sente a presença dEle, a gente começa a adorar a Ele, a cantar a música. Mas o Deus a quem nós servimos, Ele não ouve apenas a voz que sai dos teus lábios, mas Ele ouve a voz do teu coração. Então não adianta louvá-lo e não ter um alinhamento com aquilo que você está vivendo. E aí essas pessoas que chegam a um lugar como esse, eles cantam, eles ficam até roucos, eles se emocionam, eles choram, mas eles não conseguem se encontrar com Deus. Eles não conseguem. É tudo emocional. É aquela emoção, aquele culto, aquela coisa, mas depois tudo se esvai. Ele chega em casa e parece que não aconteceu nada. A segunda-feira é normal, nada aconteceu, nada está tudo igual. É essa religião nossa interna, esses mandamentos que a gente escreveu e que a gente acha que não tem nada a ver. Eu só preciso vir aqui, louvar a Deus. Eu sei a letra da música, eu sei alguns versículos, e Ele vai ver que eu estou aqui, que eu estou louvando a Ele, que eu estou adorando a Ele, e vai estar tudo certo. Não vai. Porque antes de ouvir a voz que sai dos teus lábios, Deus ouve a voz que sai do teu coração. A Bíblia diz que quando Jesus estava ensinando os discípulos a orarem, Ele diz assim: olha, não sejam muitas as tuas palavras quando você orar. Como assim? E como é que eu vou orar? Com o coração. Jesus disse assim: quando você estiver lá no quarto, não fale muito não. Mas não estou entendendo. Mas o que é oração? É isso. Oração é estar na presença. Oração é se agradar pela presença. A oração é ter sede. A oração não é só falar. Oração é respirar o hálito de Deus. Oração é sentir a atmosfera. Aleluia. Oração, aleluia, é dizer: eu estou aqui pelo Senhor, mesmo que o Senhor não fale nada. Você não percebe que Moisés ficou 40 dias em cima de um monte, e você acha que quantos dias Deus ficou em silêncio? A Bíblia diz que Deus só falou uma vez e Ele se manifestou e deu. Quantos dias Moisés teve que ficar ali naquela presença sem ouvir uma única palavra? Porque orar não é só falar. Orar é o deixar o coração falar. Orar é dizer: Deus, eu estou aqui. Não apenas de boca, não apenas de mente. Eu estou aqui com o coração. Eu estou aqui todo, eu estou aqui completo. Aleluia. E antes, irmão, nós precisamos que Deus se relaciona conosco através desta fé que está presente em nossos corações.
e não em nossas palavras. Romanos 10:9 vai dizer o seguinte: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não adianta confessar com a boca apenas. Aquilo que você confessa com a boca tem que estar aqui dentro. E só Deus sonda os nossos corações. A Bíblia diz que o homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus conhece o nosso coração. E o que é este tal de coração? O que é esse tal de coração? O coração somos nós. É o que nós verdadeiramente somos. É no coração, é o âmago da alma, a sede do ser humano. É ali onde está a nossa identidade, o nosso verdadeiro pensamento, as nossas verdadeiras ideias. E o homem desenvolveu a arte de dissociar as suas ações em relação ao seu coração, de maquiar, de atuar como um ator, de falar algo que não tem nada a ver com o seu coração. E é por isso que a Bíblia diz que as nossas palavras precisam ser sim, sim, não, não. Porque é sim com a boca e sim com o coração. É não com a boca e não com o coração. Então não adianta nós chegarmos num lugar como esse e nós nos relacionarmos, tentar nos relacionar com Deus como se estivéssemos nos relacionando com um ser humano. Não vai funcionar. Olha para aí e diga assim: não funciona não. Isso nunca vai funcionar. Porque Deus não vai te ouvir. Então o profeta Isaías, ele vai trazer algo muito forte. É uma verdade muito forte. É um confronto muito forte. E Jesus vai citar Isaías. E ele vai dizer: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Chegou uma época em Israel que Deus disse assim: eu não quero mais os seus sacrifícios, eu não quero mais os seus carneiros, eu não quero mais as suas ofertas. Por que Deus fazia? Deus não queria a oferta? Deus não queria o dízimo? Queria. Mas o povo só estava trazendo isso para Deus. O povo não trazia o coração quando trazia o dízimo, não trazia o coração quando trazia a oferta. Quem me entende aqui? O coração não estava quando ele estava orando. E nós precisamos entender, porque esta é a razão, porque muitas pessoas oram a Deus e não conseguem nada de Deus, buscam a Deus e não conseguem encontrá-lo, participam de cultos, vão para campanha, vão para congressos, porque eles buscam a Deus com o coração dissociado, alienado de Deus. Eles buscam a Deus com a mente, eles buscam a Deus com as palavras, e eles acham que Deus vai se comover com as suas palavras. Deus não se comove com palavras de ninguém. Deus não se comove, aleluia, com a dor de ninguém. Não adianta dor sem fé, não adianta palavras sem fé. Tudo precisa ter fé, porque a fé é a única coisa que só pode ser encontrada dentro do coração humano. Então, se tiver fé, você vai sofrer e vai clamar e Deus vai te ouvir. Aleluia, você vai chorar e Deus vai contemplar as tuas lágrimas, porque as tuas lágrimas estão misturadas com fé. Aleluia, você vai clamar e Deus vai ouvir as tuas palavras, porque as tuas palavras estão misturadas com fé. Aleluia, com esta fé verdadeira. Então eu quero que você entenda que existem pessoas que chegam para Deus vitimizados. Senhor, tu sabes, é o meu sofrimento, meu isso. Deus, irmãos, Deus não é um ser humano. É o ser humano que vai se compadecer de você assim. Você vai chorar, por favor, estou precisando. Deus não vai se comover com essa sua atuação. Beleza, dá até para ir para Hollywood. Dá para ser contratado pela Record para fazer novela. Ótimo.
beleza, tá, você está bem de atuação, mas o que é que está dentro do teu coração? Às vezes dentro do teu coração, vou ver aqui se eu consigo alguma coisa, mas se não conseguir, eu já vou para o outro, né? Vou dar meu jeito. Eu vou dar meu jeito. Se o Senhor não resolver, eu vou dar meu jeito. Então, é sempre uma alternativa, Deus, para você. É sempre uma forma, se não der, eu resolvo. Se Deus não é assim. Deus tem que ser a nossa única fonte. O nosso único socorro. O nosso único refúgio. Quem está me entendendo aqui? E no dia que Ele for isso dentro de você, você vai encontrá-lo. Você vai achá-lo. Não apenas neste lugar de culto, mas na tua casa, no teu quarto, no teu trabalho. Aleluia. No ônibus, no táxi, no carro. Aonde quer que você invocá-lo, Ele se apresentará a você. Porque você o invocará de todo o teu coração. Jeremias 29, 12 e 13 vai dizer: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Aqui está a questão. A questão é que nós precisamos preparar o nosso coração para buscar a Deus. Segundo Crônicas 12, 13 e 14 diz assim: Roboão era da idade de 41 anos quando começou a reinar. E reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu, dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe Naamá, amonita. E fez o que era mal, porquanto, escute, não preparou o seu coração para buscar ao Senhor. Nós precisamos entender aqui. Nós, como a gente vai buscar a Deus, a gente precisa preparar o nosso coração. Alinhar o nosso coração com aquilo que Deus quer. Alinhar a nossa oração com o que realmente, aleluia, nós queremos de Deus. Nós não podemos ser uma pessoa dividida. Porque quando nós estamos divididos, quando aquilo que está aqui não confere com aquilo que está aqui, com aquilo que sai aqui não confere com aquilo que sai aqui, nós ofereceremos a Deus uma adoração pela metade. E Deus não ouve adoradores pela metade. Deus ouve adoradores por inteiro. Deus quer que nós sejamos inteiros na presença dEle. Quem está me entendendo aqui? Aleluia. Deus quer que nós preparemos o nosso coração. E é interessante como o tabernáculo de Moisés, aquela tenda que Moisés construiu no deserto, por ordem de Deus, ela nos dá passos, ela nos orienta em relação à questão do encontrar a presença de Deus. Porque nessa tenda, antes tinha um pátio que chamava-se de átrio, né? Um pátio que não era coberto, era antes da tenda. E nesse pátio tinha o altar do sacrifício e tinha o lavatório. E isso é interessante, porque a presença de Deus nesse tabernáculo, nessa tenda, aleluia, que era dividida em duas partes, o lugar santo e o santo dos santos, a presença de Deus estava no santo dos santos. Mas antes de chegar lá, nessa presença onde Deus se manifestava em cima de uma arca, né, de uma caixa de madeira, antes de chegar lá, você tinha que passar pelo átrio e pelo lugar santo. E quando você chegava no átrio, que era o lugar que não era coberto, você encontrava o altar do sacrifício, que representa o sangue de Jesus, que é a única moeda válida no céu. Ou seja, se você quer encontrar a presença, aleluia, você precisa entender que Cristo, Ele é o único mediador entre você e Deus. Era o sangue do sacrifício. Depois disso tinha um lavatório, que representa justamente isso. Precisamos reconhecer que somos pecadores e que necessitamos ser lavados. Então nunca adentre a este lugar dizendo assim: eu já estou bom, eu sou o cara. Não, você tem que adentrar aqui dizendo assim: eu preciso ser lavado. Quem me entende aqui? Eu preciso ser purificado. Eu preciso ser santificado.
E quando você adentrava o primeiro lugar da tenda, era o lugar santo. E o que é que tinha lá? Tinha os pães da preposição, que fala sobre a necessidade de nós nos alimentarmos da palavra de Deus, o pão vivo, aleluia, a palavra de Deus. Então, quer encontrar-se com Deus, quer que a sua oração seja aceita aos céus, se alimente desta palavra. Depois disso, do lado esquerdo, aleluia, tinha nesse lugar chamado lugar santo, um candelabro, um castiçal com sete braços, e em cima desses 7 braços, 7 lâmpadas acesas, e ele iluminava aquele lugar, aquele ambiente chamado lugar santo, aleluia. E isso se fala, esta lâmpada que tinha ali, aquela luz que o fogo não podia apagar, que não podia ser apagada, que tinha que ser alimentada com óleo todos os dias, é o reconhecimento primeiro que o mundo jaz em trevas e que necessitamos da luz do Espírito Santo para nos guiar. Ou seja, você quer ter um relacionamento com Deus, entenda que é o Senhor que tem que guiar os seus passos aqui nesta terra. Não somos nós. Luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, Senhor, aleluia. Mas quando o sumo sacerdote ia para o último lugar onde tinha a presença de Deus, algo era interessante: não havia luz natural naquele lugar. Mas aquele lugar não era escuro, porque a glória de Deus, quem está me entendendo aqui, iluminava aquele lugar. E o sumo sacerdote atravessava aquele véu, e a presença de Deus estava ali. Nós precisamos passar por essas etapas na nossa vida. Passar pelo sacrifício, pela lavagem, se alimentar da palavra, ser guiado pelo Espírito. E aí você terá um relacionamento com os céus. Aí você vai chegar em qualquer lugar, não apenas num templo, não apenas numa casa de oração, mas em qualquer lugar que você chegar, Deus vai te ouvir. Quem está me entendendo aqui? Deus vai te ouvir, porque Deus ouve os verdadeiros adoradores. Eu fico observando que a mulher cananeia, a mulher cirofenícia, que tinha a filha que estava endemoniada em casa, irmãos, impressionante que enquanto ela não adorou a Jesus, Jesus nem olhou para ela. Quem está me entendendo aqui? Não confunda relacionamento entre pessoas com seu relacionamento com Deus. É totalmente diferente. Mas Jesus não era bom? Era. Jesus não era maravilhoso? Era. Mas Jesus nem olhou para ela. Jesus só foi dar atenção a essa mulher quando ela se jogou nos pés dele e o adorou. Quem está me entendendo aqui? Aí você está começando a entender por que é que você ainda não conseguiu falar com Deus de verdade. Porque você ora e as coisas não acontecem. Sabe por quê? Porque você é um adorador pela metade. Nós estamos adorando a Deus pela metade. Deus está buscando os adoradores por inteiro, os verdadeiros adoradores. Quem está me entendendo aqui? E é isso que Jesus vai falar para aquela mulher samaritana. Agora a samaritana, ele vai dizer: mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. E aí ele vai dizer: Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Já existe uma norma, já existe um jeito criado por Deus de chegar até Ele. Não adianta você criar um caminho novo, uma forma nova, porque todas as vezes que você fizer isso, você vai chegar em qualquer outro lugar, menos a presença de Deus. Mas se você entender nesta manhã que você tem que se desfazer dessa religião própria,
dessa Bíblia própria que você inventou para você mesmo, dessa forma própria de buscar a Deus, e você simplesmente se lançar com o teu corpo, com a tua alma, com o teu espírito, com todo o teu pensamento, com todas as tuas forças. É isso. É o símbolo café, né? Eu já falei isso aqui, café. Temos que adorar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Café. Nunca se esqueça disso. Quem gosta de café não vai se esquecer mesmo. Diga comigo, com todo o coração, alma, força e entendimento. Café. É assim que você vai encontrar Deus. Então, o que é adorar Deus em espírito e em verdade? Eu encerro aqui, que eu quero orar por você. É adorar a Deus por inteiro. Você precisa adorar a Deus por inteiro, com os seus problemas, as suas lutas, as suas guerras internas, não importa. Mas quando você chegar diante da presença de Deus, mostre para Ele quem você realmente é. Porque Ele já sabe quem você é. Ele já sabe como é você por dentro, mas Ele quer que você se revele para Ele. Ele quer que você o adore como você é. E quando você fizer isso, Jeremias 24, 29 e 14, vai dizer assim: serei achado de vós. Meu Deus, você vai encontrá-lo. E quando você encontrá-lo, você já viu alguém que quer abençoar outro? Você já teve a oportunidade de livrar alguém de um peso da vida? De tirar alguém de uma situação de escravidão, de uma situação em que a pessoa vivia amargurado? Eu já tive umas 2 ou 3 vezes. Deus é assim. A Bíblia diz: eu bem sei, continuando Jeremias 29, eu bem sei que pensamentos eu tenho acerca de vós, pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. Você sabe qual é a pessoa mais interessada para te abençoar? É Deus. E por que eu não estou abençoado, pastor? Porque você está adorando a Ele pela metade. Fique de pé. Mas hoje eu quero te chamar para que você realinhe teu coração com os céus, para que você rasgue não as suas vestes, mas o seu coração. Aí você vai ver as suas orações surtirem efeito. Aí você vai ver Deus começar a ouvir o teu clamor, o teu choro, as tuas lágrimas. Você vai ver. Você vai ver Deus se manifestar nas coisas que estavam paradas há anos. Porque você vai adorá-lo como você é. Você não vai escondê-lo-se de Deus, se é que é possível. Mas você vai adorá-lo em espírito e em verdade. Com a sua verdade. Seja ela mais dura, seja ela mais feia, seja ela mais tenebrosa, não importa. Deus já te vê. Ele só quer que você tire essa capa. Ele só quer que você tire essa máscara. Ele só quer que você tire essa vestimenta, essa indumentária. Porque Deus já te conhece. E aí vai acontecer algo que talvez nunca tenha acontecido na sua vida. Quando você clamar a Ele, Ele vai vir. E quando Deus chega, irmão, tudo muda. Eu não sei se você já teve essa experiência de você clamar e Deus chegar. Eu já tive algumas vezes. De você estar em apuros. Eu estou falando de situações de apuros. E você fazer uma oração e você ver Deus em instantes, como na velocidade da luz, Ele se apresentar.
e dizer: eu estou aqui, meu filho, e eu vim por você, eu vim por suas palavras. Quem está me entendendo aqui? Ai, a sério. Aleluia. Deus vem, Deus, e não demora não, pastor. Não, tem vezes que Ele não demora, porque Ele sabe que a gente precisa dEle para aquele momento. Ele não sabe que não dá para esperar nem mesmo uma hora. Você quer ter essa intimidade com Ele? Então adore a Ele por inteiro. Adore a Ele com todo o teu coração. Adore a Ele com toda a tua alma, aleluia, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Pare de chegar aqui pela metade. Pare de chegar aqui com o teu pensamento longe, na empresa, no problema, nos boletos, naquilo que tem que fazer, naquilo que tem que acontecer. Não, quando chegar aqui, chegue inteiro, chegue todo, chegue completo, chegue com toda a inteireza, chegue 100%. Ele vai a sé e diga: Deus, toma aqui o meu problema, toma aqui esse boleto, toma aqui, entrega tudo, lança tudo e diz: agora eu estou aqui por inteiro. Eu quero te adorar com toda a minha alma, eu quero te adorar com todo o meu entendimento, eu quero te adorar com todas as minhas forças. Aí Ele vai vir, aí Ele vai chegar. Agora Ele vai chegar sim, agora você vai sentir Deus. Vai lá, a sé. Um dia eu estava aflito, eu estava dirigindo, trabalhando no meu carro, e uma aflição, uma luta, passando uma luta terrível de alma, problemas. E eu me lembro que eu disse: meu Pai, eu preciso do Senhor agora. Creia, irmão, a sensação de que alguém se sentou do meu lado naquele carro, e eu ouvi a voz dizendo: eu estou aqui, descanse o teu coração. É esse relacionamento que Deus quer ter com você. É daí para frente. Não é esse negócio religioso, essa máscara, essa coisa que você faz, que você finge que está fazendo e você quer tudo. Você dá 10%, mas você quer 100%. Está na hora de se entregar por inteiro. Está na hora de adorar por inteiro. Está na hora, e quem está entendendo, de simplesmente dizer: eu estou aqui todo, eu estou aqui, eu sou todo teu, Deus. Quem tem coragem de fazer uma oração assim? Eu sou todo teu. Eu sou todo teu. Eu estou aqui por inteiro. Diga isso para Deus. Faça de mim aquilo que o Senhor quiser.